Olá, boa noite, Adriana Varenga, boa noite, senhor Antônio Onofre, boa noite, senhor Antônio Pazotto e Isabela, boa noite também, Marcileia, Guilherme, boa noite, Luciano, principalmente aí, Guilherme, as nossas energias e vibrações para você, boa noite, Cláudia, boa noite também, Amanda, olá, Magda, Adriana Dantas, sejam todos bem-vindos. Deixa eu só ajeitar. Isto, dando uma ajeitada aqui. Boa noite, Luísa Silva, boa noite, Elaine Lavez. Olá, Cecília, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Selma também, boa noite, Claudionor, boa noite, Anitta e Clarindo, boa noite para Célia, boa noite, Andréia Dantas, olá, Maê, seja bem-vinda, boa noite também, Michele e Gabriel, olá, Wagner, boa noite também, seja muito bem-vindo, boa noite, Célio, boa noite também, Silvano, olá, Leopoldina, Jossanã, boa noite para todos vocês. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma oportunidade de leitura e estudo. Aí também uma boa noite para os compartilhamentos da Marcileia, né? A Shirley, o Emerson, a Larissa, a Josiane, a Marília. Boa noite, Lídia, seja bem-vinda. Boa noite também, Mariinha. Olá, sou Luiz Alberto, boa noite. E que linda praia lá onde eu moro, sou Luiz. Quem sabe um dia nós vamos lá fazer um passeio, né, seu Luiz? Se Deus quiser. Obrigado, Wagner, isso mesmo, ótima leitura e estudo para nós. Olá, Adília, boa noite, seja bem-vinda. E com certeza, Adília, as nossas vibrações para todos os seus familiares. Boa noite, Helena, seja bem-vinda. Renata Cristiane e Renata Gomes, boa noite. Boa noite também, Valdete. A Jossanã nós já cumprimentamos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É sempre um prazer imenso poder ter a participação de todos vocês aqui. Vamos então iniciarmos a nossa leitura e estudo de hoje? Seu Luiz, com certeza é obra do Criador, para variar, né? Muito fantástico, fantástico mesmo. Gente, que nós possamos então agora, mais uma vez, levarmos o nosso pensamento e principalmente lembremos da figura meiga do nosso mestre amado e querido Jesus, que com certeza quando aqui esteve, quando pisou neste planeta como espírito encarnado, é muito importante nós dizermos isso, ele conseguiu exemplificar para nós como nós devemos agir quando estamos no mundo e encarnados, o que podemos e precisamos fazer para estar em perfeita sintonia e caminhar em consonância com as leis divinas. Ele vivenciou, ele exemplificou e ele amou durante toda a sua existência, sobretudo aqueles que eram totalmente discriminados e abandonados pela sociedade, aqueles que não viviam apenas e tão somente para os seus prazeres e, sobretudo, que experimentavam dor e sofrimento. Bem-aventurados os aflitos, disse ele. Que nós possamos aprender com seus ensinamentos, com seus exemplos, e aqui neste planeta onde nos encontramos, que nós possamos aprender a, sobretudo, nos amar. Sim, nos amar a ponto de vivermos sempre conectados com o Criador. E principalmente, nesta conexão com o Pai, que nós estejamos preparados a também amar os nossos irmãos, porque com certeza este é o verdadeiro objetivo de toda a criatura, desenvolver o amor, praticar o bem, para que nós estejamos sempre nas graças do nosso Pai
do Criador. Que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, derrame sobre toda a humanidade essa paz, a energia e principalmente serenidade, para que todas as pessoas, para que todos os seres, encarnados e desencarnados vinculados a este planeta, consigam entender, perceber e enxergar em todas as vicissitudes, em todas as dificuldades, em todos os obstáculos, que o único objetivo é o nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa própria felicidade. E sobretudo neste momento de pandemia, que as suas bênçãos e as suas energias encontrem guarida no coração de todas as pessoas e que todos possam se sentir, como nós dissemos ontem, gratos pela presença e pelo amor de Deus por nós. Que assim seja. É muito bom a gente, ficar aí nessas... Eu até falo, divagando um pouquinho nessas nossas reflexões, nesses nossos endereçamentos, alguns colegas sempre dizem, nossa, aquela parte, o início, a gente sempre gosta, que a gente vai mesmo, viaja e eleva as nossas vibrações, é sempre bom e importante, e que legal que vocês também gostam, que vocês também curtem esses momentos e esses instantes. Cumprimentar aqui mais alguns companheiros que chegaram aqui depois que nós já começamos as nossas orações, Eveline, a Roberta, a Gabi, a Luísa Nalim, boa noite também, Kelly, sejam todos bem-vindos. Wagner, que nós continuemos então com as energias e vibrações, pode ter certeza. Boa noite, Maria Eleusa, boa noite, Leda, olá, Rosângela, que bom, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, o senhor Antônio disse que a imagem está congelada. Para vocês aí está tudo bem? Ou será que foi geral? Boa noite aqui também para a Andréia. Boa noite, Márcio, Salete e Gustavo. Boa noite, Maria Aparecida Moraes. Vocês só dêem um feedback aí se tá, a imagem também está beleza aí para vocês. Olá, Selene, boa noite. Então tá bom. Ótimo. Então, senhor Antônio, deve ser só para o senhor aí. Depois eu dê uma olhada, por favor. Que bom. Olá, Lei, seja bem-vindo. Olá, Magda. Ótimo. Então tá. Vamos lá, então. Vamos seguir com as nossas leituras e estudos. E como eu disse para vocês, hoje é dia... o senhor Antônio também está chegando com muitos cortes lá. Tá. Bom, se de tudo depois para os demais tiverem algum problema, aí vocês me avisem que aí qualquer coisa eu dou uma parada aqui, a gente espera um pouquinho, mas eu acho que deve ser só com a internet dessas pessoas mesmos. Que bom. Gente, hoje é dia de nós darmos sequência ao Livro dos Espíritos e a gente estava falando das sensações, percepções e sofrimentos dos espíritos. Nós terminamos este tópico e eu fiquei de falar para vocês, a partir de agora, a escolha das provas. Eu tenho certeza que este é um tema muito instigante e, acima de tudo, ele traz para nós muitas curiosidades. Sim, porque quando você fala em escolha de provas, vocês vão ver que nós estamos exatamente relacionando com a nossa vida e a nossa existência aqui no planeta. Olá, Marquinhos Pereira, boa noite, seja muito bem-vindo. Nós estamos exatamente falando com o tipo e o estilo de vida que nós levamos aqui, principalmente encarnados. E muitas, se não quase todas as pessoas, sempre questionam: mas eu iria escolher uma vida de dor? Eu iria escolher uma vida de sofrimento? Eu iria escolher conviver com uma pessoa, e principalmente com uma pessoa que poderia gerar ou trazer para mim algum tipo de dissabor, algum tipo de sofrimento? Será que eu mesmo escolhi isso? Gente, eu não gosto então de mim se eu fiz alguma escolha ou opção dessa natureza. Por isso que este tema é muito instigante, demanda um pouquinho de uma reflexão um pouco mais avançada e aguçada, mas vocês vão ver que nós precisamos ampliar a nossa visão. Ampliar a nossa visão em que sentido? A gente precisa enxergar além da própria
existência corporal. Nós precisamos ver além do nosso corpo de carne, se nós quisermos realmente entender como as coisas funcionam. E eu espero que no final desses nossos estudos, no final desta nossa reflexão e leitura e estudo de hoje, vocês consigam entender. E eu gostaria também de chamar a atenção de vocês, porque eu poderia muito bem já iniciar aqui, direto lá na questão 266, porque a questão 266 tem uma nota de Kardec que ele vai trazer assim com maestria, como ele sempre faz, basicamente um resumo de todos esses tópicos relacionados à escolha das provas. Mas eu vou fazer a leitura e estudo a partir da questão 258, exatamente para a gente ver como que Kardec e a espiritualidade foram conversando e o material que eles legaram para nós. Boa noite, Adaí, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Regina Torres. Olá. E que bom, Sr. Antônio, que normalizou aí. Que bom, ótimo. Gente, então, a gente já vai lá para a questão 258. O que diz a questão 258? Ela, Kardec já começa a perguntar, olha, antes de uma nova experiência, e aí ele está querendo dizer, antes de uma nova experiência aqui na carne, tem um espírito consciência do que lhe sucederá durante a encarnação? Então, ou seja, eu estou lá no mundo espiritual, ai que bom, Adriana, eu estou lá no mundo espiritual e eu tenho noção do que vai acontecer comigo quando eu estiver encarnado? Aí os espíritos respondem, olha, inclusive vocês são os que escolhem. A culpa, vamos assim dizer, é de vocês, porque vocês escolhem o gênero de provas que vocês irão passar. E nisso está exatamente o livre-arbítrio de cada um. Veja, e gravem bem essa expressão, por quê? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Kardec e a espiritualidade nos dizendo que nós escolhemos o gênero das provas, o gênero de prova, que tipo de prova que eu vou passar. Por que eu estou falando para guardar? Porque em outras questões a gente vai descer um pouquinho algumas minúcias, como na própria 258A. E nessa 258A, aqueles assim, vamos dizer, desculpe a palavra, mas aqueles mais desavisados, quando leem a resposta da espiritualidade, vão exatamente achar que tem alguma coisa, tem algum tipo de problema. Mas peraí, será que a espiritualidade respondeu assim mesmo? Vejam, que bom, Sr. Antônio Onofre, que normalizou aí para o senhor também. Nessa 258A, Kardec então pergunta, então não é Deus que impõe as tribulações como castigo? Tudo aquilo que eu estou passando, não é Deus que me impõe como uma forma de me castigar? E aí sim, posso até, como diz Kardec, como se Kardec já soubesse, até me castigar pelos meus erros anteriores, até me castigar pelos meus equívocos. Bom, aí a espiritualidade vai dizer, muita atenção nessa questão, olha, nada acontece sem a permissão de Deus. Por isso que eu particularmente gosto de dizer essa frase, né? A gente fala assim que tudo que acontece, né, acontece por Deus quer. Eu não gosto muito desse Deus quer ou pela vontade de Deus, porque pode dar uma interpretação meio dúbia. Por isso que a própria espiritualidade respondeu, e pelo menos essa é uma tradução que eu gosto, que eles dizem que nada acontece sem a permissão de Deus. Porque se nós temos o livre-arbítrio, nós escolhemos o gênero de provas. Então, o que Deus vai fazer? O máximo que ele pode fazer é o quê? Eu vou permitir isso que você está escolhendo. Então, essa ideia, ou melhor, essa expressão permissão divina, ela se encaixa melhor, pelo menos do ponto de vista filosófico. Por quê? Porque eu peço e Deus permite. O livre-arbítrio é meu. Quem escolheu fui eu. Ok? Então, por isso que eu gosto dessa primeira parte, quando eles dizem que nada acontece sem a permissão de Deus. Então, tudo aquilo que se cumpre está de acordo com as leis de Deus. E todas essas leis, gente, assim como o próprio Deus, elas são eternas.
Elas são imutáveis. Porque sendo Deus perfeito e eterno, tudo aquilo que exatamente provém dele, sobretudo que provém com o objetivo de conduzir toda a criação, tem também que ser eterno e tem que ser imutável. Não poderia Deus criar e falar, não, ó, ali, mais ou menos depois de tanto tempo eu vou lá e mudo. Não, isso aqui eu acho que não deu certo, eu vou mudar. Ora, como que um ser perfeito poderia criar alguma coisa que não desse certo? Então, são também imutáveis. E aí, ele vai deixando para nós a liberdade para as escolhas. Não se preocupe, que mais abaixo Kardec faz outros questionamentos, e nestes outros questionamentos, nós vamos entender essa questão das escolhas e, principalmente, nós vamos entender como que funciona o processo, em especial no início da nossa caminhada. Como diz Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, em seu início o homem tem instintos, mais avançado e corrompido ele tem sensações. Então no nosso início nós somos conduzidos por instintos. E o que vem a ser um pouco desses instintos? Nós já estudamos lá na Gênese. Boa noite, meu querido amigo e professor Paulo Henrique, boa noite também, Valdinei, sejam todos bem-vindos. A gente vai tocar nesse ponto, viu, Wagner? Agora mesmo, sobre a questão das lembranças, que eu também separei um tópico aqui. Boa noite, Heloísa Caetano, seja muito bem-vinda. Então, nessa 258A, quando fala que se Deus impõe as tribulações na vida de todas as pessoas como castigo, continua a espiritualidade a responder que os caminhos estão todos abertos, tanto o caminho do bem quanto aquele do mal. Ou seja, tudo está aí, nada nos atrapalha. Então, se nós viermos a falhar, nós temos hoje a certeza de que nós podemos recomeçar. A bondade divina, ela simplesmente, ou mesmo deixando para nós as escolhas, mesmo tendo a oportunidade de escolher, se porventura falharmos, nós temos a chance de recomeçar. Aí encontra-se a bondade de Deus. Mas veja que interessante, mais um trechinho dessa resposta da espiritualidade. Ele diz que se nós nos vermos diante de uma ameaça, tá? Eu estou diante de uma ameaça, ou eu estou diante de um obstáculo, eu estou diante de um buraco. Veja o que os Espíritos dizem: não fomos nós quem criamos, mas Deus que criou. Olha que interessante a pergunta de Kardec e a resposta. Eu vou para vocês, porque se a gente for fazer uma leitura muito rápida e desavisada, a gente pode correr um risco, tá? Boa noite, Luiz Carlos, seja bem-vindo. Então, respondem exatamente para Kardec: olha, se vos virdes diante de uma ameaça, de um obstáculo ou de um buraco, não foi vocês quem criaram, foi Deus que criou. Porém, olha aí onde vem o X da questão. Porém, a submeterdes a esse tipo de perigo, cabe a cada um de nós a escolha. Eu quero passar por isso ou eu não quero passar por isso. Eu quero transpor este buraco ou eu não quero transpor este buraco. O buraco ali está. Então a espiritualidade diz que este foi criado por Deus. Mas em passar ou não por ele, compete a nós as escolhas. E Deus vai permitir que a gente passe ou não. Olha, como que eu particularmente interpretei esse trechinho? Dizer que Deus criou as tribulações. Não fomos nós quem criamos. Mas aí alguns vão dizer assim: não, mas eu aprendi, inclusive com a doutrina espírita, que tudo que eu estou passando é fruto exatamente do que eu mesmo criei. Nós aprendemos isso. Sim, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Mas vejam bem como que a resposta da espiritualidade vai além desta simples compreensão que nós temos de que nós somos os artífices do nosso próprio destino. Inclusive frases que eu falo e repito várias vezes.
Gente, o obstáculo está ali, mas o buraco, a montanha, por isso que eles respondem dessa forma. Deus criou, o obstáculo está ali. Só que é o seguinte, a forma de nós transpormos esse obstáculo está aqui. Aí é que é o verdadeiro X da questão. Sabe como é que a gente consegue entender fazendo uma interpretação, vamos assim dizer, um pouco mais próxima da nossa realidade? É como se fosse assim, olha, Deus constrói a academia e os aparelhos que tem numa academia. Assim como ele constrói os buracos, as montanhas, está ali. Deus criou isso. Deus constrói a academia e os aparelhos. Se você quiser frequentar a academia, fazer uma musculação para você ficar forte, a escolha é sua. Se Deus não tivesse criado a academia, você teria condições de ir lá frequentar a academia para poder ficar forte? Não. Então, veja como que a espiritualidade responde, que eu achei assim, uma forma fantástica. Lógico, você tem que fazer uma leitura um pouco mais delicada para você conseguir entender. Os obstáculos estão ali, foram criados. Agora, quem tem que transpô-los é você. E Deus permite que você faça ou passe por isso para você se fortalecer, para você aprender. A forma como você vai passar por esse buraco, como você vai transpor essa montanha, só depende de você. O que você precisa é apenas e tão somente de força, de persistência, de perseverança. O seu aprendizado está exatamente aí. Agora, se não existissem os obstáculos, como é que você conseguiria aprender? Como é que você conseguiria evoluir? E a gente não pode pensar apenas e tão somente nesses obstáculos, nessas ameaças, nestes buracos ou nestas montanhas, para aquelas pessoas que erram nas suas existências pretéritas. Nós temos que pensar nessas ameaças, nesses obstáculos, nessas montanhas, nesses buracos, para também aquelas pessoas que não erraram no seu passado, que estão caminhando de uma forma correta. Elas também precisam se fortalecer. Então Deus já deixa esses obstáculos aí, para que aqueles que desejarem transpô-los consigam se fortalecer e vencer. Então, não necessariamente que você tem que estar vinculado, porque senão ficaria assim, você tem que errar para poder enfrentar um obstáculo, para depois... Não, você não tem que errar para isso, você pode crescer sem errar. Só que para você crescer sem errar, a academia vai ter que estar ali, com os aparelhos, tudo certinho. Então, essa é a forma adequada, ideal para nós entendermos essa resposta da espiritualidade, tá? Boa noite, Elaine, boa noite, Fernando e Ellen, boa noite também, Márcia e Cirilo, sejam bem-vindos. Exatamente, Luiz Analim, os obstáculos são os desafios que a gente precisa para evoluir. Então, não pensem e não encarem os obstáculos apenas como fruto daquilo que você praticou lá atrás. Não, isso está aí para todas as pessoas, tá? Então, vejam como que, na nossa visão, deveríamos interpretar esta questão. Resposta 258A de O Livro dos Espíritos. Quando a espiritualidade fala, não fomos nós quem criamos os obstáculos, mas Deus os criou. Ele está ali. Pensa na academia com os aparelhos, ele está ali. Ele está ali para aquela pessoa que é saudável, que quer se fortalecer, ele está ali para aquela pessoa doente que precisa exercitar para recuperar a saúde, para recuperar o equilíbrio, ele está ali para todo mundo. Ok? Porventura, se alguém ainda não conseguiu entender, não concordar, depois manda para nós alguma mensagem, a gente vai trocando umas ideias e eu, na medida do possível, os auxilio nesse entendimento. Boa noite, Patrícia, seja muito bem-vinda. Mas, repito, achei bem interessante essa forma como Kardec coloca a pergunta e como a espiritualidade responde. Na sequência, já na questão 259... Kardec já vai ser mais direto, mais específico. Ele fala o seguinte, olha, então, se nós escolhemos, lembra da expressão que eu pedi para vocês gravarem, se nós escolhemos o gênero das provas, isso significa que todas as tribulações que nós experimentamos na vida,
a gente tinha como prever, e principalmente nós, quem buscamos, todas as tribulações? E a resposta é: olha, tudo não. Lógico que tudo não. De novo, o que é que nós escolhemos? O gênero das provas. Então, não é cada minuto da sua vida foi previamente marcado e escrito no plano espiritual para você vivenciar aqui. Tá? O gênero das provas, sim. A gente ainda vai falar sobre esse gênero. Calma, fique tranquilo. Mas eu só quero que vocês vão gravando isso. O que a espiritualidade fala é que nem todos os detalhes, gente. Por quê? Porque a forma como a gente vai vivenciar, a forma como eu vou acordar hoje, muitas das vezes depende de como eu dormi ontem, do que eu vivenciei durante esse período de desprendimento do corpo físico. Então não é que está escrito que no dia 9 de abril, amanhã, numa sexta-feira, eu vou acordar mal-humorado. Não. Esses mínimos detalhes dependem de nós e no nosso dia a dia. Eu já falei aqui para vocês, até vou repetir, eu gosto muito de um trecho, agora eu não me lembro quem escreveu, tá? Porque eu já vi em jornal espírita, já vi em livros, então perdeu-se, pelo menos para mim, o autor. Ele fala de uma proporção de 90-10. 10% da nossa vida é exatamente este gênero das provas que nós escolhemos. Os outros 90% são esses detalhes mínimos que cabe e compete a nós. Então, não está escrito lá no mundo espiritual, quando eu programei minha existência, que, por exemplo, no dia 9 de abril, amanhã, sexta-feira, 3 horas da tarde, eu vou ter uma dor de cabeça. Ah, mas essa dor de cabeça é proveniente de quê? Ah, a dor de cabeça pode ser proveniente de alguma coisa que eu comi no almoço, ou que eu janto hoje, e que não me caiu muito bem, e amanhã o meu estômago não vai estar legal, e por isso... Então, esses são mínimos detalhes que não estão escritos, apenas e tão somente o gênero das provas. Estes mínimos detalhes cabe a cada um de nós, como que nós vamos vivenciar, como nós vamos levar. Deixa eu só ver o que o senhor Antônio pôs aqui. Deus e seus livramentos para conosco, sempre nos protegendo para cumprirmos a nossa missão. Sim, é desse jeito mesmo, Antônio, senhor Antônio Onofre. É assim, porque a gente vê e enxerga obstáculos, a gente apenas enxerga como provas. Muitos já vão dizer: isso aí é meu karma mesmo, eu tenho que passar por isso. Não, não é assim. Essas tribulações existem para todas as pessoas, e a forma como eu vou passar por elas que é importante. Por isso que Kardec desenvolve lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, a forma de nós fazermos as nossas orações. O que eu devo pedir a Deus? Olha, o que você deve pedir é força, que Ele te dê força para você transpor todos esses obstáculos. É isso que nós podemos pedir. Por quê? Porque essa transposição depende apenas e tão somente de nós. Tá? E aí, aqui mesmo, nessa questão 259, Kardec vai usar um exemplo para a gente exatamente começar a identificar o que é o gênero das provas. E ele coloca assim, palavras do codificador e da própria espiritualidade. Por exemplo, se você escolheu nascer entre malfeitores, tá? Se você escolheu nascer entre malfeitores, o seu, ou o espírito... Não gosto de falar o seu espírito, porque nós somos espírito. O espírito, ele vai saber que ele vai sofrer muitos arrastamentos ali convivendo com os malfeitores, ou convivendo com pessoas que gostam de praticar o mal. Mas não estava escrito lá no mundo espiritual que você vai praticar este crime ou aquele crime contra esta vítima, contra aquela vítima. Não. O que você programou? Eu quero nascer entre malfeitores para que eu possa vencer o mal que existe em mim. É isso. Ah, mas aquele crime, não, aquilo aconteceu porque já estava escrito. Não, gente, isso não. Não existe esse destino que nós gostamos de dizer, tá? Não. Nós escolhemos o gênero. O que é o gênero? Daqui nesse caso, nascer entre malfeitores. Ponto. Ah, que tipo de crime que você vai cometer? Seu livre-arbítrio nessa encarnação. O seu objetivo era vencer estes maus pendores dentro de você.
E você nasceu no meio de pessoas que iriam exatamente testar a sua persistência no bem, a sua perseverança. Mas não estava escrito que você praticaria esse crime ou aquele crime contra essa pessoa ou aquela pessoa. Está vendo? Está começando a entender já essa questão que Kardec coloca do gênero das provas, que eu particularmente acho interessante. Então, Kardec já aproveita essa deixa e aprofunda. Ele fala assim, então, como pode, explica para mim, eu não estou conseguindo entender, como pode o espírito escolher nascer entre pessoas de má vida? Olha, você vai falar o seguinte, peraí, eu escolhi, ou eu vou escolher nascer entre pessoas de má vida? Eu faria um negócio desses? Vocês agora, se tivessem pensando, se tivessem programando a sua existência, vocês pensariam ou escolheriam nascer entre pessoas de má vida? Kardec fez essa pergunta para eles. E eles responderam, olha, uma coisa é exatamente você começar a enxergar e vislumbrar o que vem a ser a espiritualidade ou a espiritualização da criatura. Porque você gostaria, ou você, para vencer este mal que está dentro de si, você iria escolher nascer no meio de somente pessoas boas? Você acha que você conseguiria vencer estes maus pendores dentro de você se você nascesse somente entre pessoas boas? Ou se você nascesse numa cultura onde não pudesse colocar à prova exatamente o que você traz dentro de si que precisa ser modificado? Teria? Conseguiria? Agiria? E veja como que Kardec vai aprofundando mais na 260A. Ele fala assim, então, você está querendo me dizer que se não houvesse na Terra pessoas de maus costumes, pessoas ruins, o Espírito então não encontraria um meio apropriado para exatamente enfrentar determinadas provas? Ou seja, é obrigatório ter o mal aqui na Terra, porque aí eu preciso para enfrentar o mal que existe dentro de mim, aí eu tenho que ter pessoas de má vida do meu lado para que eu possa vencer? E aí a espiritualidade responde ele com outra pergunta, mas Kardec, se fosse assim, você iria lamentar? Você iria lastimar nascer num planeta onde todo mundo é bom? E ele fala, é isso que os mundos superiores representam. Lá todos os espíritos são bons. Não é para lastimar se aqui na Terra só tivessem pessoas boas. O objetivo é exatamente este. Agora, o que ele fala? Faça aqui na Terra o bem o mais rápido possível, para que vocês melhorem a própria Terra e estejam preparados para viver em mundos mais avançados, para viver em mundos mais evoluídos. O mundo existe para também crescer e evoluir, e ele cresce e evolui com seus habitantes. Então, não lamente se fosse na Terra, ou se aqui na Terra houvessem só espíritos bons. Não é para se lamentar. Mas o que nós temos, aquilo que nós falamos, as tribulações, as ameaças, os buracos, as montanhas, os obstáculos, eles existem aí, e não apenas e tão somente através de outros pessoas ou de outras pessoas más. Mas é claro que nós estamos aí sintonizados com aqueles que não são iguais. Por isso, nós vamos ser testados de acordo com a nossa vontade e com as nossas escolhas. Prossegue o codificador, já na questão 261, e com certeza, a gente não sei nem se eu consigo terminá-la, tá? Por conta do nosso horário. Mas aí a gente termina na próxima. Não se preocupe, eu quero principalmente chegar na 266, que eu vou falar para vocês que ela faz esse resumo fantástico. E aí depois, é claro, vocês vão lendo ela também, né? Para no próximo encontro a gente estar aí na mesma sintonia.
Mas aí Kardec vai, na sequência, buscando esclarecimentos. Ele pergunta se nas provações, né, que cada um de nós temos que passar, o objetivo é exatamente atingir a perfeição. Então, para eu conseguir atingir a perfeição, obrigatoriamente eu tenho que passar por todas as tentações. Eu tenho que enfrentar todas as circunstâncias difíceis e penosas para exatamente vencer o orgulho, a inveja, a vaidade, a avareza. Veja como é que uma questão está ligada à outra. Eu acabei de dizer, respondendo o que a espiritualidade falou. Pudera nós estarmos no mundo entre pessoas boas para a gente ser testado de uma forma diferente, né? Seria muito mais fácil e muito mais simples. Mas Kardec na sequência aqui pergunta, então eu tenho que passar por tudo? Eu tenho que enfrentar? Eles falaram, não, claro que não. Porque existem espíritos que desde o início da sua trajetória, do início da sua caminhada, já caminham no bem. Não é necessário você ter que passar por todas as tentações. Porque, gente, de novo, em que consiste a perfeição e a felicidade do espírito? Perfeição e felicidade do espírito consiste no cumprimento das leis divinas. Consiste na prática do bem, na fraternidade, na solidariedade. É nisso que constitui toda a evolução e felicidade que a criatura pode esperar. Se nós estamos tendo que passar no gênero, ou escolhendo o gênero das nossas provas, se nós temos que passar por tentações, mas isso é em decorrência dos nossos próprios equívocos, dos nossos vícios, das nossas paixões. Para evoluir, nós não temos obrigatoriamente que passar por cima de tudo isso, que enfrentar tudo isso. Tá? Eu posso muito bem crescer e evoluir sem ter que enfrentar esse tipo de prova, esse tipo de tentação. Para isso, basta que eu esteja caminhando no bem, pelo bem, para o bem e cumprindo as leis divinas. Então, com as leis divinas ou cumprindo as leis divinas, Edson, eu vou conseguir evoluir? É claro, porque quando você está no perfeito cumprimento das leis divinas, se houver ou se aparecer para você algo de errado, algum tipo de equívoco, você já vai saber, opa, as leis divinas me determinam esse tipo de comportamento, então eu não vou fazer isso, eu não vou praticar aquilo, eu não vou cair nesta tentação. Então, preciso cumprir as leis, preciso praticar o bem, mas absolutamente nada. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, chegou aqui na nossa hora, nosso tempo já se esgotou, inclusive, né? Mais uma vez agradeço a todos vocês essa oportunidade, agradeço a todos vocês o carinho, agradeço a vocês a participação e sempre pedindo a Deus, a Jesus, que continuem velando por todos nós, velando pela humanidade e que vocês tenham cada vez mais forças para superar e vencer todos esses obstáculos. Muito obrigado, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.